Olá, turma da automação do SET. Continuando a disciplina de acionamentos elétricos, eu vou explicar para vocês nesse vídeo o funcionamento do contator magnético. Lembrando que nas últimas aulas a gente já fez a introdução de alguns componentes de comandos elétricos e discutimos mais detalhadamente no último vídeo o contator magnético. Então vamos entender o seu funcionamento. O objetivo do contator magnético é controlar elevadas correntes através de um circuito de baixa corrente. Então a gente vai ter o controle de altos valores de correntes, né? A gente pode lembrar lá do nosso contator principal, até 600 amperes, mas a gente vai conseguir esse controle através de contatores auxiliares que trabalham com baixas tensões e baixas correntes. Perfeito? Então, esse funcionamento se dá com base em um campo magnético, tá? Quando é criado um campo magnético, o circuito é fechado. Quando o campo magnético deixa de existir, o circuito é aberto. Então, vocês observem que eu estou falando exclusivamente do nosso contator eletromecânico, tá? Então, a gente vai entender o princípio de funcionamento somente dele. Então, observem essa primeira imagem. A imagem da figura mais à esquerda aqui. A gente tem um núcleo fixo, que é a parte amarela de baixo, tá? Nesse núcleo fixo, eu tenho uma bobina, que está representada por essa partezinha aqui, ó, que eu estou fazendo uma marcação de vermelho. Isso daqui é uma bobina. E no momento em que a gente tem uma corrente alternada circulando nos terminais dessa bobina, cria-se um campo magnético, tá? O que esse campo magnético vai fazer? Esse núcleo fixo, essa parte fixa, é separada do núcleo móvel, né, que é a parte amarela de cima, por molas. Então, isso daqui são molas, perfeito? Isso daqui são molas. No momento em que a minha bobina é energizada, a parte móvel do núcleo, ou seja, essa parte amarela de cima, ela é puxada para baixo. Então, ela é forçada para baixo. Essa força tem que ser maior do que a força das molas, para impedir que as molas mantenham ela no alto. Então, a gente vai ter um campo magnético surgindo, né, eletromagnético surgindo, que seja maior do que a força que as molas estão exercendo, porque as molas mantêm o núcleo fixo separado do núcleo móvel. No momento em que surge o meu campo magnético, esses dois núcleos se juntam, né? Ou seja, o meu núcleo móvel é puxado para baixo. O que acontece? Então, o que interessa para a gente está aqui em cima, né? Tudo que eu falei até agora foi funcionamento interno. O que interessa para a gente está nessa parte preta aqui, ó, do nosso desenho. Toda essa parte amarela com até essa haste aqui faz parte do núcleo. Eu vou falar que faz parte do núcleo móvel, né? Ou seja, faz parte do elemento móvel do meu contator. Então, no momento que isso tudo é puxado para baixo, prestem atenção, no momento em que isso tudo é puxado para baixo, alguns contatos vão abrir, outros contatos vão fechar, tá? Então, eu tenho um primeiro exemplo aqui, ó, que é um normal fechado, ou seja, antes de ser aplicada a corrente na bobina, ele já estava fechado. Quando a corrente é aplicada, esse contato aqui se desloca para baixo e ele abre. O contrário acontece aqui, ó. O meu contato normal aberto, ele é conectado no momento em que a bobina é energizada. Perfeito? Tem um outro desenho,
também uma representação de um relé eletromagnético, mas com um outro desenho, com uma outra concepção, talvez fique mais fácil de entender. Então, observem, minha parte amarela é o meu núcleo fixo, A1, A2 é como eu vou alimentar minha bobina. Então, minha bobina está aqui bonitinha, ó. Minhas duas molas. E esse azulzinho claro é o meu núcleo móvel, tá? Esse desenho é mais interessante que a gente consegue perceber aqui, ó. Eu tenho os terminais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Em amarelo, esses terminais são fixos e o que vai movimentar é aqui meu núcleo móvel, representado por essa parte azul clara. Então, no momento em que a bobina é energizada, o meu núcleo móvel ele é puxado para cima. Quando ele é puxado para cima, observem primeiro aqui, ó, o meu contato 2, 1 e 2, né? E o meu contato 3 e 4, que são normais abertos. Quando ele é puxado para cima, essa parte azul aqui vai encostar na parte amarela, assim como essa parte azul vai encostar na amarela. Ou seja, a gente vai criar um caminho de passagem de corrente do terminal 1 até o terminal 2. A gente fechou o circuito. O circuito que era normalmente aberto, sem a passagem de corrente elétrica na bobina, passa a ser um circuito fechado depois que a bobina é alimentada, tá? Isso acontece de forma similar entre os terminais 3 e 4. Percebam que os terminais 3 e 4 formam um contato normal aberto e no momento em que o nosso núcleo móvel se desloca para cima, esses contatos se encostam, né? A parte amarela encosta com a parte azul, que vai permitir uma passagem de corrente entre 3 e 4. Agora observe a diferença para o nosso terminal 5,6. O nosso terminal 5,6 é o que a gente chama de normal fechado. Então, sem a passagem de corrente na bobina, a gente já consegue um caminho de corrente entre 5 e 6, porque está tudo encostado, está tudo tendo contato aqui. Tá? Perfeito? No momento em que o meu núcleo móvel se desloca para cima, a gente deixa de ter esse contato em 5 e deixa de ter esse contato em 6. Ou seja, a gente abre o contato 5 e 6. O contato 5 e 6, que é um normal fechado, ou seja, sem alimentação da bobina, já permite a passagem da corrente, torna-se um contato aberto no momento em que a bobina é alimentada. Perfeito? Então, acho que deu para entender bem o funcionamento do relé eletromagnético. Só para a gente formalizar, eu estou falando de contatos normais abertos e normais fechados há algum tempinho. Então, esses contatos normais são formas de designar o estado de repouso da bobina, ou seja, sem nenhuma alimentação nela. Então, quando eu digo normal aberto, significa que a bobina sem alimentação está aberta, né? Ou seja, não permite a passagem de corrente. A posição dela em repouso é normal aberta. O nosso normal fechado é o contrário. A posição de repouso é fechada, ou seja, permite a passagem de corrente entre os contatos, mesmo sem alimentação da bobina, tá? A gente pode representar isso em um diagrama na forma de chaves. Então, essa primeira chave aqui é uma chave normal fechada, e se a gente desenhar com a chave aberta, a gente considera a representação de uma chave normal fechada. Chave normal aberta, chave normal fechada. Perfeito? Então, pessoal, funcionamento do contator magnético, ok, tá? Na próxima aula, para a gente finalizar esse assunto, pelo menos de forma direta e pelo menos no dia de hoje, que é os contatores magnéticos, eu vou apresentar algumas características e vantagens e por que a gente deve utilizar o contator magnético. Até lá!